Não temerei o que o homem mortal ou as condições mortais podem fazer comigo. Não temerei o que a mortalidade pode fazer. Não temerei o que os germes ou as bombas podem fazer, porque o reino de Deus, a onipotência está dentro de mim. Todo o poder está dentro de mim. Normalmente, Deus é aceito não como onipotência, mas apenas como um grande poder a ser invocado sobre o que quer que o inimigo possa parecer. Pode ser pecado, doença ou morte. Pode ser uma guerra, pode ser qualquer coisa. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos aceitar Deus como onipotência e não como um grande poder. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é inteligência espiritual? Ô Gilson, essa sua pergunta sobre a questão da inteligência divina, isso é aquilo que representa essa visão de onipotência, de que a única realidade presente é a realidade de Deus. Mas você não pode ter a visão, a clareza, a lucidez dessa inteligência, vivendo no pensamento. Esse é o obstáculo. É isso que precisa desaparecer. É a condição psicológica em que a mente egocêntrica, condicionada, se encontra. É assim que nós estamos vivendo internamente, psicologicamente. E naturalmente em nossa relação com a vida, como ela acontece. Nós não temos uma visão da vida em linha com a vida. Porque a forma de aproximação é a forma da forma do pensamento, da maneira do pensamento, do modelo do pensamento. A presença da mente condicionada é a forma de olhar para o mundo dentro de uma visão particular, dentro de uma visão equivocada. Então, nós não temos a presença da inteligência. Basicamente, nós não temos uma visão direta da vida. A visão que temos da vida é a visão do conhecimento que trazemos, das experiências que temos em nós, das lembranças que guardamos como parte desta consciência, que é a consciência da pessoa, a consciência que se mostra presente. Esta consciência é uma ilusão. É uma condição psicológica de distorção da realidade. Porque é a condição de um conhecimento, de uma experiência, de uma visão particular do pensamento. Isso distorce o contato com a vida, como de fato ela que está acontecendo. Assim, não estamos vivendo de uma forma inteligente. A nossa inteligência é para assuntos técnicos. Você faz uso da inteligência na química, na matemática, na ciência, na medicina. A nossa inteligência é a inteligência do conhecimento. É a inteligência da experiência. É o resultado de pesquisas científicas. Assim, nesta área, nós nos saímos bem. Mas psicologicamente,
nos saímos muito mal. Porque a condição interna em nós é a condição da desordem, é a condição da confusão. Há um elemento presente, ilusório, que nos separa da vida como ela acontece. O elemento presente é a pessoa que somos. É a pessoa que o pensamento nos faz acreditar que nós somos. Assim, nesta área que abarca, na verdade, a maior parte da vida, que é a área psicológica das nossas relações com o outro, com as experiências do momento presente, com a vida como ela acontece. E também com nós mesmos, nós fracassamos. Porque estamos vivendo em um modelo psicológico de existência separatista, em dualidade. Há uma separação entre você e a vida, entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. Nós nos olhamos, compartilhamos a partir de um centro isolacionista, egocêntrico, pessoal. Esse modelo individualista de ser alguém é algo típico da presença do pensamento e do conhecimento e das experiências, que particularmente nós cultivamos. O sentido egóico, ele vive dentro de uma insegurança, de um constante padrão de medo e de busca de satisfações, de busca de realizações, de preenchimentos diversos. Assim, nossas ações, como nascem desta interna condição confusa, caótica, egocêntrica, ela alimenta problemas. Nós não estamos vivendo com inteligência, psicologicamente. Nós realizamos muito no campo da ciência, no campo científico, no campo matemático, em termos de realizações profissionais, de todo tipo de coisa. Mas internamente, nós não nos conhecemos. Nós conhecemos matemática, física, química, mas não conhecemos a mente, a presença da mente em nós. O pensamento funciona, mas não sabemos como ele funciona. O sentimento também, com a emoção, é a mesma coisa. Por exemplo, nós não temos ciência de que o pensamento em você é algo disfuncional. Nós não precisamos do pensamento do ponto de vista psicológico. Ele apenas nos separa, nos divide. Por exemplo, a ideia que eu tenho sobre você. Este é um pensamento psicológico. Eu não preciso desse pensamento, e no entanto ele está aqui. Aquilo que eu vivi com você, de bom e ruim, agradável e desagradável, eu guardo em mim como uma memória psicológica. Isso me coloca numa relação com você em separação. Isso me impede de compreender você agora, aqui, neste momento. Porque eu olho para você a partir do passado, a partir das lembranças que eu tenho. Esse eu é a pessoa. Assim, um pensamento desfigura, ele quebra, ele distancia, ele afasta. Ele funciona de uma forma disfuncional dentro de uma necessidade aqui, neste momento, que é a necessidade da compreensão.
Não há compreensão nas relações, porque as pessoas vivem basicamente no modelo do pensamento. E o pensamento é o passado que elas têm, delas mesmas e do outro, e da vida. Assim, o contato com a vida não requer a presença do pensamento, mas a presença da inteligência. A inteligência é a compreensão, é a habilidade de lidar com o momento presente sem o passado, sem este fundo de memória. Sem este fundo de memória, não há pessoa, não existe o eu, não existe este centro de separação, de isolacionismo, de egocentrismo. É quando a inteligência divina está presente. Para a realização desta condição real, nova, indescritível, nós precisamos da ciência, do autoconhecimento. Precisamos da arte da meditação. Precisamos conhecer a nós mesmos. Nós nos tornamos especialistas, tecnicamente, no mundo externo, mas nada sabemos deste mundo interno. Nada sabemos sobre quem nós somos. Nada sabemos sobre a verdade de Deus. A realidade do seu ser é a realidade divina. É esta realidade divina que assume esse espaço quando o ego não está. Quando a ilusão desta mente, moldada pelo pensamento, que é a mente egóica, não está mais presente. Assim, há um novo sentir, há um novo pensar, há um novo agir na vida, sem o passado. Portanto, a presença da inteligência espiritual é aquilo que se mostra com o despertar da consciência, com a realização de Deus. A nossa ênfase consiste em um trabalho nesta direção. Porque é quando a realidade divina se mostra. É quando a verdade está presente. É quando o amor floresce na vida. Esta é a presença da inteligência divina. Esta é a presença de Deus. Apesar de todas as nossas orações por saúde, segurança e paz, elas ainda estão ausentes do mundo. E por quê? Nossas orações não tiveram sucesso porque Deus não é um grande poder sobre poderes menores? Deus é onipotência, e esses outros poderes não são poderes, exceto na proporção em que somos condicionados a aceitá-los. Basta viajar pelo mundo para testemunhar os medos que martelam na consciência dos homens. Existe alguma esperança de liberdade no mundo, até que haja uma libertação do medo? Não, não é o medo a raiz de todos os problemas pessoais, nacionais e internacionais? Não é o medo verdadeiro bicho-papão? Assaltos foram cometidos com pistolas de brinquedo, embora não haja força em um brinquedo. Não foi o poder em aceitá-lo como uma arma real? Quantas pessoas morreram por causa das sugestões diabólicas dos kahunas dos tempos antigos? Quantas pessoas se tornaram miseráveis por causa da feitiçaria? Já houve algum poder real nos kahunas ou na bruxaria? Não era o poder do medo de que fosse um poder, um medo que se apoderou da vítima? Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que comenta o seguinte: me sinto ansioso e deprimido com os problemas do mundo e não vejo saída. Como lidar com a ansiedade e com a depressão? Você pergunta sobre ansiedade e depressão.
Observe que todos os quadros internos de desordem emocional, de desordem psicológica, de sofrimento psíquico, é algo presente em nós, em razão da presença do eu, da pessoa. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece, porque temos da vida uma imagem de como ela deveria ser. Há uma expectativa a respeito da vida, do que podemos esperar, do que desejamos ter, do que precisamos ter. E nós projetamos isso. É a projeção a partir de um modelo de pensamento sobre o que a vida deveria ser. É assim que a mente em nós está acontecendo. É assim que ela está funcionando. Nós não sabemos lidar com o momento presente, como ele acontece, porque olhamos para ele a partir do pensamento. Essa é a vida do eu, essa é a vida egóica. Lidar com ansiedade, lidar com depressão, lidar com o medo, ou ciúmes, ou inveja, ou as diversas formas de conflitos internos, psicológicos, de sofrimentos psíquicos, requer trazer atenção para este momento. Requer olhar para o modelo do pensamento e também do sentimento, desta emoção surgindo ou sensação acontecendo, sem o passado. Olhar para as nossas reações é aprender sobre nós mesmos. Nós precisamos de uma base para uma vida livre do sofrimento. E a base consiste em estudar como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós. E aquilo que o pensamento representa na relação com o momento presente. O pensamento em você é o elemento que vem do passado, que tenta ajustar a vida àquilo que ele deseja. O pensamento faz isso em nome de uma entidade presente. Essa entidade é o eu, é a pessoa. Você se vê como uma pessoa. É assim que você olha para o mundo. É assim que você vive suas experiências. Enquanto isso permanece assim, a condição interna é de contradição, é de distorção da realidade, porque estamos falseando a verdade da vida. Não há um contato real com a vida, uma comunhão real com a vida. A comunhão com a vida é a comunhão com tudo à nossa volta, sem o elemento que separa e que divide, que é o pensamento, que é o modelo do condicionamento psicológico, do qual nós precisamos nos livrar. É ele que está sustentando em nós a ilusão do que deveria ser, de como as pessoas deveriam ser, de como a vida deveria ser. Ele continua sustentando em nós a ilusão do que eu preciso ter para ser feliz, para ter paz, para ter amor. Aqui o que estamos dizendo é que esses estados, eles estão presentes em razão de uma configuração psíquica, de uma configuração psicológica, em razão do modo como o pensamento dentro de você está representando a vida, representando as experiências, transformando as experiências em algo particular, pessoal, egocêntrico.
Esta é a ilusão da mente. Esta é a condição psicológica do pensamento. E é um padrão que se repete. É um padrão de condicionamento mental. É o que alimenta a ansiedade, a depressão. Nós não sabemos olhar para aquilo que aqui está presente, perceber aquilo que aqui se mostra, constatar a vida como ela está acontecendo, porque olhamos a partir de uma avaliação, interpretação, julgamento, comparação e assim por diante. Essa é a forma como particularizamos a vida, como particularizamos a experiência. Em razão disso, desta separação, dessa forma particular de olhar, temos a divisão. E dentro da divisão, o sofrimento. Será possível uma mente livre? Livre do modelo do pensamento, como nós conhecemos? Uma mente silenciosa, livre do passado. É uma mente livre do modelo do deveria ser, do poderia ser, ou deveria ter sido. Quando a mente está livre deste formato de modelo psíquico, há um espaço, há uma quietude, há um silêncio, algo novo está presente. Este algo novo é a presença da paz, do silêncio, da liberdade. Assim, nós precisamos da ciência do autoconhecimento. Nós temos diversos vídeos aqui no canal aprofundando isso com você. Precisamos da compreensão da arte da meditação. Porque é a verdade da meditação que revela a ciência de Deus, a ciência da própria vida, a verdade do seu ser. A sua natureza verdadeira é silêncio, é amor, é liberdade. Então, não há espaço para sofrimentos psicológicos, não há espaço para ansiedade, não há espaço para depressão. Naquilo que é você, em seu ser. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem nos formatos online, presenciais e retiros. Esses encontros são muito mais poderosos, muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesse campo de presença, nos encontros, a gente entra de carona nessa energia do mestre. E pegando essa carona nessa energia do mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, temos uma facilitação incrível para estudarmos a nós mesmos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos.